Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 39, o poder das trevas. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram e contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso, atenciosamente, recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria assim 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhes-emo a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão, aventou o pequeno perturbador, reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disto, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita, o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por conduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz. Não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento da lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram, nessa noite, cismarentos e espantadiços. A lição de hoje, como várias outras, quando eu li a parte final dela, me senti assim bastante mobilizada internamente.
né? Aqui o texto nos coloca de forma bastante clara as 1000 maneiras em que, muitas vezes, as trevas tentam obstaculizar a nossa caminhada, né? Nos trazendo desafios particulares, desafios que falam e que correspondem às nossas vulnerabilidades, à nossa fragilidade. E é preciso que nós estejamos, então, amparados pela fé para que possamos superar com resignação, com paciência, com aceitação, aquilo que a vida nos impõe, superando nós mesmos. Então, há vários exemplos de como isso pode ser feito. Muitas vezes, o trabalhador engajado na tarefa, ele é acercado por, às vezes, parceiros do passado que tentam tirá-lo daquele caminho e não conseguem. Então, vão buscar, por exemplo, já que o servidor não é alcançável porque ele está numa zona vibratória do bem, muitas vezes esses irmãos desorientados vão então buscar os familiares, por exemplo, e acabam afetando aquele trabalhador, tirando-o do trabalho, tirando da casa espírita através dos seus familiares. Muitas vezes são, como ele vai colocando aqui, as perdas materiais, muitas vezes são as situações de dor física, algumas vezes são... O que mais que ele colocou aqui? Ele colocou a família, ele colocou as perdas materiais, ele colocou a morte, né? E as doenças, como maneiras de tentar desviar aquele servo do caminho. Mas ele era um servo, assim, robusto na sua fé. Então, nada disso, ele aproveitaria de todas essas situações para, na verdade, se engrandecer. E qual foi a chave, não é? Que os espíritos da treva encontraram, então, para desanimar esse trabalhador, senão a questão da autoestima e da desvalia que é pandêmica na nossa sociedade e muitas vezes assalta o coração do trabalhador espírita que se questiona e que se acha inválido, se acha como alguém que não tem valor. E isso é um sentimento que nós trazemos dentro de nós enquanto humanidade, que é reflexo da nossa desconexão com Deus, que é muitas vezes reflexo das culpas milenares que carregamos pelos nossos erros, pelas nossas digressões no caminho. E aí a importância capital de nós trabalharmos o auto-amor e o auto-perdão para que a gente se liberte dessas culpas e se sinta na nossa posição verdadeira. A nossa posição verdadeira é de que somos seres especiais, porque filhos de Deus, somos herdeiros desse universo. Somos pequenos diante da imensidão do universo, sim. Somos grãozinhos de areia, sim. Mas, enquanto grãos de areia, nós temos o nosso valor, porque somos criados por Deus. Então, aquele que reconhece o seu valor, reconhece tanto a sua pequenez como a sua grandiosidade. E é exatamente a harmonia entre essa consciência e esse sentimento que permitem que a gente se levante a cada dia, frágil como somos, limitado como somos, ainda com tanta inconsciência como estamos, mas seguros, certos da nossa posição, do nosso valor, do nosso potencial, do nosso vir a ser. E embalados por essa esperança, embalados por essa certeza, pelo divino em nós, pela consciência da nossa essência e do valor da vida e das razões pela qual estamos aqui, nós nos levantamos humildemente, repetimos com
repetimos conosco mesmo a cada dia: tudo posso naquele que me fortalece, e seguimos dando a vida ao nosso melhor, e através desse trabalho de doação, através das nossas lutas diárias, do nosso compromisso de autossuperação, nós vamos descortinando portas adentro da nossa alma, o nosso próprio valor. Nós vamos entrando cada dia mais em contato com o divino em nós e tomando posse da nossa própria divindade, por assim dizer, que nos engrandece na medida em que também nos diminui o nosso movimento egóico e nos dá o exato tamanho e o exato valor que cada um de nós tem nesse imenso concerto universal. Então essa lição assim me comove particularmente, porque essa é uma luta de cada um de nós. Cada um de nós traz dentro de si, ainda desse patamar evolutivo que nós nos encontramos, um profundo sentimento de desvalia que muitas vezes paralisa as nossas ações e que se torna uma área de grande vulnerabilidade, onde os espíritos infelizes muitas vezes vão conectar com essa vulnerabilidade. A receita para a superação disso é exatamente continuarmos trabalhando na nossa consciência, no alto amor e no alto perdão, sempre com esperança e sempre buscando nos amarmos cada vez mais, não da maneira que somos, com a nossa humanidade, exatamente onde estamos, já estamos melhores e seremos melhores a cada dia, se tivermos a humildade de perceber aqui, como Jesus fala, né? Que a oliveira frondosa começa no grelo frágil. Somos ainda esse grelinho frágil, mas um dia seremos essa oliveira frondosa. Que Deus nos abençoe, para que nunca desistamos do nosso vir a ser.